Muitas vezes os conflitos nas relações de consumo vão parar na justiça, que tem hoje 112 milhões de processos em tramitação. É a metade da população brasileira. Na tentativa de desafogar a justiça e resolver esses conflitos de forma mais pacífica, existem as sessões de mediação e conciliação. E é esse o assunto do programa Vez do Consumidor de hoje, que tem a honra em receber aqui o advogado constitucionalista Vitor Naves. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigado, é um prazer. Prazer é todo nosso. Também o juiz de direito, doutor Paulo César das Neves, ele que é o juiz coordenador do Movimento de Conciliação. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar dessa programação e divulgar o trabalho da conciliação realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A gente que agradece. E também meu colega aqui de bancada, que divide a apresentação comigo, o deputado Santana Gomes, do PSL, ele que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e que vai abrir aí, né, com a primeira pergunta. Mas o mais importante é que, Luciana, a gente tem percebido que esse programa realmente está alcançando vários municípios desse estado. Lá na comissão nós estamos recebendo direto e-mails, pessoas querendo buscar soluções para os seus problemas. Eu acho que o programa foi muito feliz hoje quando nós trouxemos essas pessoas que vão, mais uma vez, orientar o consumidor de uma maneira geral. Porque acaba, Luciano, ficando na mesma situação. É o consumidor que é a pessoa mais importante para o cidadão. E aqui nós trouxemos um juiz, que é a pessoa que faz as conciliações, e um advogado, que leva as demandas ali do tribunal. Então, acho que seria interessante você fazer a pergunta para o doutor Paulo, né, que é o juiz, e depois eu faria para o doutor Vitor. Vamos lá. Olha, primeira coisa, vamos resolver o que é conciliação e mediação, porque até então, doutor Paulo, eu achava que era a mesma coisa, e não é. Tem uma grande diferença. Qual que é? Olha só, a conciliação e a mediação, na verdade, são métodos de solução de conflitos. Antes a gente falava métodos alternativos. Hoje, com a evolução, nós falamos métodos adequados de solução de conflitos, né? Na conciliação, em uma audiência, as partes, elas sentam e o conciliador, ele tenta o acordo, e ele podendo até sugerir formas de acordo, né? Ele vai sugerir às partes um acordo para que, se elas entenderem que aquele acordo é adequado, elas fecham um acordo e o juiz homologa, né? Já a mediação, ela também é uma forma de composição em que você restabelece o diálogo entre as partes, mas o mediador, ele não pode sugerir acordo, ele apenas facilita o diálogo, ele aproxima as partes para que as partes cheguem a um acordo, né? E uma diferença melhor para as partes entenderem, aliás, o público, né, o telespectador, é que na conciliação a gente utiliza mais para aqueles casos, igual do caso do consumidor, em que existe uma relação entre a parte, um banco, um fornecedor de serviço, uma parte com a CELG, a Saneago, né? E a mediação, ela já é utilizada naqueles casos em que existe uma relação anterior. Um vínculo. Um vínculo anterior, como nos casos de família, na separação, no divórcio, na ação de alimentos, de guarda, né? Mais ou menos essa é a diferença que a gente faz. Em muitos países, a gente não tem essa diferença entre mediação e conciliação. Eles chamam mediação, dá um nome de mediação para toda técnica de composição. Aqui no Brasil, o legislador optou por fazer uma diferenciação entre a conciliação e a mediação. Tanto é que nós temos a lei da mediação. Eu ia até perguntar ao doutor Vitor. Doutor Vitor, é importante, então, que mesmo nessas situações, a pessoa esteja acompanhada do advogado, é claro, né? É sempre importante, porque, como o doutor Paulo colocou, a mediação e a conciliação, elas têm o objetivo de facilitar não só o acesso à justiça, mas como de resolver essas demandas da forma mais rápida, célere e barata também, porque, como todos nós sabemos, o processo judicial é um processo muito caro. Então, eu sempre oriento os clientes no sentido de que, na medida do possível, fazer a conciliação e tentar, né, através de conciliação e mediação, que isso ocorra. Agora, é sempre importante que as partes elas consultem um advogado ou que elas sejam acompanhadas de advogado, até para que seus interesses também, na hora dessa conciliação, na hora de promover um acordo, qualquer que seja, não tenham seus direitos lesados ali. Agora, nem sempre é necessária a presença do advogado na sessão de mediação, não é? O que a gente recomenda que a parte compareça acompanhada.
Mas se por um motivo ou outro ela não tiver condições de pagar um advogado, se ela entender que ela, naquele momento ela consegue fazer um acordo sem assistência, é uma opção dela. Mas a recomendação é que ela participe com o advogado. Inclusive, nós estamos, só para complementar, nós estamos fazendo uma parceria com a OAB, nós levamos um curso de mediação à ESA, porque nós queremos capacitar os advogados também em conciliação e mediação, porque o advogado capacitado ele vai poder fazer esse trabalho dentro do escritório dele, se for o caso. A pergunta é até interessante, porque acaba você entendendo que o mediador, ele não pode tomar parte, né? Não. Então, por isso que eu acho que é importante a questão do advogado, porque o mediador está ali para dar sustentação, para dar orientação na finalização da proposta, né? Ou ele pode, não, você pode ficar um pouco, levar um pouco. O mediador não tem essa participação, né, doutor? Não. Não tem essa participação porque, veja bem, o mediador ele não pode influir no ânimo das partes. Entendeu a importância do advogado? Ele está justamente para pacificar. Exatamente, para pacificar. Mas veja bem, a gente entende que o advogado ele tem uma atuação muito importante nesse contexto, entendeu? Mas a gente também não pode obrigar a pessoa a participar com o advogado. Às vezes ela não tem condição de contratar e às vezes não tem um defensor. Doutor Paulo, há quanto tempo tem essa... lá é uma vara? Não, da mediação ou não? Não, a gente chama de CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então, é uma unidade judiciária. Nós já inauguramos 45 CEJUSC no estado de Goiás. Maravilha, tá vendo? Isso é importante. Inclusive, com relação ao tema aqui da nossa entrevista, nós já inauguramos um centro judiciário dentro do PROCON de Jataí. Que maravilha! E vamos inaugurar um agora semana que vem dentro do PROCON de Rio Verde. Maravilha! Justamente para estabelecer mais uma porta de atendimento ao consumidor. E que não termina em processo, que às vezes fica 2, 3 anos lá e não dá em nada. Eu até perguntei antes da gente começar ao advogado Vitor, se o advogado ele tem interesse em pegar essas causas, porque geralmente, por resolver mais rápido, às vezes a parte é menor, né, do honorário. Se para eles, eu até perguntei, né, Vitor, se é contra ou a favor? Ele falou, não, sou a favor, lógico. Porque foi a minha pergunta, se eles têm interesse em fazer isso. Porque geralmente o honorário é menor, né, por resolver mais rápido. E ele falou o quê? Vamos lá. Bom, mesmo que os honorários ali, eles até... Pode ser que eles sejam um pouco menores do que se o processo fosse levado até o fim, mas o fato de você resolver um conflito sem a necessidade de arrastar um processo judicial ali por longos anos, sem a necessidade da parte gastar com perícias, averiguações, produção de prova, né, sem aquela dor, na verdade, que é carregar um processo judicial, porque é muito difícil para as partes levarem isso adiante. É claro que o advogado ele pode convencionar os honorários com o seu cliente e os honorários de sucumbência numa conciliação ou se chegar, né, a entrar as partes entrarem com processo e isso for resolvido naquela audiência prévia de conciliação que agora o novo CPC determina, por exemplo, os honorários de sucumbência ou as outras despesas processuais também pode ser convencionado. Então, é sempre a melhor solução, a mais rápida e a mais barata. Com certeza. Por isso que eu vejo, eu quero até importante da função desses programas, Luciano. Sim. É muito importante, porque, por exemplo, eu não tinha esse conhecimento. E às vezes cidadão como eu sou deputado, sou presidente da Comissão de Direito do Consumidor, tenho uma relação muito forte com o PROCON e não tinha esse conhecimento. Então, acho que é muito importante o cidadão saber que o Estado também, ele defende os seus direitos. Ele tem uma estrutura para tentar defender o seu direito. Por exemplo, estou aqui falando com o doutor e fiquei aqui entusiasmado. Parece uma pessoa idealista, né? O senhor, lá tem quantos juízes na vara do que o senhor está? Olha, cada centro tem um juiz coordenador e um juiz adjunto, né? A nossa intenção é estabelecer e criar e instalar um centro judiciário em todas as comarcas do estado de Goiás. Que maravilha, hein? Fortalecer a que maravilha. Ninguém quer um processo longo, né, caro, 3 anos ali não resolve. Olha, a gente tem um VT, uma reportagem, eu tive o prazer de conhecer um desses cursos ministrados pelo Tribunal de Justiça, o doutor Paulo estava lá também, é um curso de capacitação para mediadores e conciliadores. O tribunal está investindo nesse tipo de curso, só que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Vez do Consumidor volta com o tema Sessão de Mediação e Conciliação. E nós estamos recebendo aqui hoje o advogado Vitor Naves, advogado constitucionalista, o juiz de direito, Dr. Paulo César das Neves, que é coordenador do Movimento de Conciliação, e o meu colega, de bancada aqui, sempre aqui comigo, o deputado Santana Gomes. E nós falamos, no primeiro bloco, sobre um vídeo, que eu tive o prazer de fazer com o meu colega Neilo Rumeni, que a gente foi conhecer um curso de capacitação para mediadores e conciliadores, é um curso ministrado, dado pelo Tribunal de Justiça. Vamos ver a matéria? O curso de mediação e conciliação é ministrado pelo Tribunal de Justiça de Goiás e tem o objetivo de reduzir o excesso de processos e judicialização de conflitos de interesses. A Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça já recomenda que os tribunais estaduais efetivem políticas públicas e criem centros judiciários nos quais se realizem sessões de conciliação e mediação. O Conselho Nacional de Justiça registra uma quantidade de 110 milhões de processos em todo o Brasil. Se colocarmos na balança, é a metade da população brasileira. O número é considerado exorbitante e um dos objetivos das sessões de conciliação e mediação é fazer com que os conflitos sejam resolvidos da forma mais simples possível, conversando. Quando as partes têm o momento para conversar, encontra espaço adequado, encontra pessoas formadas e habilitadas que podem intermediar essa conversa, que é um terceiro também facilitador. Então, esse terceiro facilitador, com técnicas, ele vai proporcionar essas pessoas envolvidas na questão um empoderamento para que elas encontrem uma solução. E essa solução é definitiva, porque as partes quiseram aquilo ali, agrada aos dois lados. O que não agrada aos dois lados, comumente, é a sentença judicial, porque é assim, é isso que é o nosso regramento jurídico do país, né? E nós entendemos que a mediação, ela estabelece e reestabelece a harmonia, a paz e a convivência harmônica, a convivência pacífica no meio social. Não existe um perfil específico para exercer a função de conciliador, mas o Tribunal de Justiça exige pelo menos o curso superior. As igrejas também exercem papel fundamental na escolha de mediadores. Elas indicam pessoas que já fazem esse trabalho nas comunidades. É o caso da Beatriz, que ajuda a mediar conflitos na Igreja Sagrada Família. Então, eu presto assessoria jurídica na Paróquia Sagrada Família, Eu atendo a população carente que tem algum tipo de conflito judicial. E eu estou aqui nesse curso hoje para poder me capacitar como conciliadora e ajudar não só nas questões judiciais, mas nas questões pessoais também. Aproximando as pessoas, restabelecendo o vínculo que elas têm com a família e resolvendo os conflitos do dia a dia mesmo. A igreja já é um local onde já exercita essa mediação entre os seus próprios membros e entre a própria comunidade. Eu acho muito importante essa visão de humanizar a questão da justiça. Eu acho que é muito importante também a gente entender
que é preciso criar novos caminhos para a sociedade. E eu acho que o curso de mediação vem nesse sentido, de mediação e conciliação, é criar um novo caminho, um caminho onde o cidadão pode ter os seus direitos preservados e pode encontrar soluções de uma maneira mais positiva. O que você sente quando você vê um caso assim resolvido, assim, que você que intermediou? Muito feliz, gratificante, bastante gratificante. Tá aí a importância, né, da sessão, né, doutor Paulo, o senhor que está ali, e é geralmente para pessoas carentes mesmo, né, que não tem às vezes condição de comprar, de pagar um advogado. Eu fico vendo, esse projeto Mediar é Divino estabeleceu uma parceria entre o Poder Judiciário e os líderes religiosos. Aí qual que é a ideia do projeto? É abrir portas, ou seja, nós vamos capacitar mediadores para que eles atuem na igreja resolvendo conflitos. E a gente pode observar que o líder religioso, desde o começo dos tempos, sempre resolveu problemas. A igreja é um local de pacificação, de evangelização, de solução. Você pode observar que antigamente as pessoas iam lá no padre, no pastor, pedir conselho quando estava com problema na família, com problema de dívida, briga de vizinhos. E o que a gente fez foi, nós aproveitamos já essa capacidade deles de pacificar e adicionamos técnicas de conciliação e mediação para que eles possam fazer o acordo e esse acordo ser homologado por um juiz. Muito mais fácil, igual o doutor Vitor falou, muito mais rápido, muito mais barato, entendeu? E mais efetivo. E como foi essa... Mas eu acho que é importante também, que a gente percebe, na classe política, de uma maneira geral, você acaba também tendo que buscar solucionar vários problemas. De uma maneira geral, o político está muito próximo da comunidade. E o Estado, através do Poder Judiciário, quando oferece essa parte legalizada, o cidadão, acho que ele se sente mais seguro. É muito importante, principalmente quando o senhor falou aqui, que o senhor realmente, eu estava conversando com o senhor nos bastidores aqui, e fiquei entusiasmado. O senhor, na minha concepção, é um idealista, né? Porque é onde o senhor falou que já trabalhou, trabalhando justamente na área de tentar propagar o trabalho do Poder Judiciário e a facilitação do cidadão comum. Então, eu estava aqui pensando, quando o senhor buscou conciliar é divino, tema bonito assim, né? Conciliar é divino mesmo, porque a grande maioria dos traumas das famílias menos favorecidas é por alguns conflitos que às vezes são pequenos. E quando eu estava vendo aqui no programa de pessoas jovens que já estão se preparando para ser um conciliador, eu acho que isso realmente vem dignificar a profissão do doutor Paulo como juiz. Acho que ele se sente assim até um pouco feliz de saber que essa divulgação está chegando aonde ele acha que é importante, né, doutor Paulo? Nós estamos indo direto no cidadão, lá na ponta, o atendimento ao cidadão na periferia, nos bairros mais carentes, através dos nossos parceiros, que são as igrejas. E geralmente essas sessões, elas não acabam assim, de forma... um saindo com raiva do outro, né? Igual o advogado que falou, doutor Vitor. No processo, sempre um fica com raiva do outro. E isso, às vezes, infelizmente, termina até em mortes, né? De uma forma violenta. Mas na conciliação é mais tranquilo, né? Porque eles quiseram isso. Eu acho que é assim, penso, né? Você já conciliou, já mediou? Já, eu sempre oriento meus clientes no sentido de que o primeiro passo é tentar uma conciliação, o primeiro passo é tentar um acordo para que depois, caso não haja, né, essa possibilidade, aí sim partir para as vias judiciais de fato. Mas, como o doutor Paulo falou, é importante a gente lembrar que essa cultura de processo judicial como algo agressivo, digamos assim, é uma cultura parece que enraizada, né, dos brasileiros. Então, é muito importante que isso, e lógico que é algo que deve acontecer, né, gradativamente, que ocorra uma mudança de mentalidade para que nós busquemos sempre essa conciliação, né? A pacificação das relações sociais através desses métodos que estão sendo disponibilizados. E eu volto aqui a ressaltar, porque eu sempre acho muito importante, que as pessoas elas precisam sim de estar acompanhadas de advogado. Elas podem, quem não tem condições, pode procurar a Defensoria Pública do Estado, e também existe agora, pelo novo Código de Ética da OAB, a possibilidade de que advogados possam, né, auxiliar
auxiliar pessoas através do que nós chamamos de pro bono, né? Desde que a pessoa comprove ali que ela realmente não tem capacidade de arcar com essas despesas, caso o advogado, isso tem que haver um acordo entre o advogado e a parte, o advogado ele pode fazer aquele trabalho gratuitamente também, né? Através desses programas de pro bono. Então existem diversas possibilidades para que isso aconteça. Sim, então não é preciso desesperar não, porque tem uma solução, né? Bom, eu quero fazer uma pergunta para o doutor. Nós temos aqui 246 municípios. Nesses municípios, quantos juízes nós temos no estado de Goiás? Todos os municípios têm um juiz, doutor? Não, todos não. Nós estamos com um déficit aí de aproximadamente 100 vagas de 100 cargos de juiz, né? Nós fizemos um concurso agora, 52 vão tomar posse, né? Mas, assim, existem mais de 100 comarcas, né? E aquelas cidades pequenas, nós chamamos elas de distrito judiciário. Ela faz parte de uma comarca, o juiz cuida da comarca maior, que é a cidade maior, e das cidades pequenas que ficam em volta. A pergunta que eu queria chegar era essa. A gente percebe que esse sentimento de conciliação é um sentimento da vara do senhor e de um grupo que trabalha com o senhor, de uma maneira geral. Isso. Mas os juízes de outras comarcas, por exemplo, têm essa sensibilidade, porque também eu percebo, Luciana, que o juiz tem que ter sensibilidade, porque se ele não tiver sensibilidade, não vai ter conciliação nenhuma, entendeu? Claro. Essa é a minha preocupação. Às vezes a pessoa chega lá numa comarca para falar com o juiz e o juiz não atende, e é um conflito desse. Ele já se propôs a ter uma conciliação e não consegue ali o apoio. O senhor já tem orientado os juízes, os colegas do senhor, inclusive, esse apoio? Nós estamos promovendo seminários, palestras, né? A ideia isso é importante. É porque, como o doutor Vitor falou, é uma questão de mudança de cultura, entendeu? Nós temos que sensibilizar não só o advogado, mas o promotor de justiça, o cidadão. Promotor também, né? Então, vamos promover curso de mediação para o Ministério Público. Maravilha. Nós queremos que os promotores também comecem a conciliar e mediar. Para os advogados, nós já fizemos um curso, nós estamos fazendo a parceria com a ESA, nós vamos ministrar outros cursos para os advogados. E para os juízes também, porque tem muito juiz que entende, não acredita na conciliação, acha que tem que julgar. Então nós temos que fazer um trabalho não só fora de casa, mas dentro de casa também. Temos que mudar a cultura do profissional do direito. Doutor Paulo, eu tinha até feito uma pergunta quando eu entrevistei o senhor, né, durante o curso, da quantidade de processos. Eu achava até então que os Estados Unidos eram o campeão, no caso, recordista de processos. E ele falou que não, deputado, que o Brasil é um dos recordistas. Não existe país nenhum no mundo que tenha tanto processo que é o Brasil. No início do programa, a senhora falou em 102 milhões, mas nós estamos atingindo a casa dos 110 milhões de processos em tramitação. É a metade, da população. Metade da população. Absurdo. Se você for pensar que cada processo tem duas partes, você coloca que está todo mundo litigando. É o Brasil inteiro litigando, né? Pois então, mas assim, é uma cultura estranha. Mas a gente tem esse hábito de tudo entrar na justiça com o processo, porque eu acho que não. Também pensava que não. Eu acho que a gente tem aquela cultura de querer resolver de um jeito ou de outro. Tem um cidadão que fala assim, procure seus direitos. Essa frase é comum, é natural. Em vez da pessoa dialogar, tentar resolver, não, procure seus direitos. Aí o outro vai e judicializa, entendeu? Ficou fácil judicializar. Agora com juizado de pequenas causas que você não paga custas e até 20 salários mínimos precisa de entrar com advogado, a pessoa vai lá e reclama contra isso, contra aquilo. E aí ele entra nessa contagem, né, dos 110 milhões. Entra nessa contagem. Por um lado bom, né, porque vocês vão ter trabalho para fazer, mas por outro é desgastante, né, Vitor? Eu acho muito ruim, viu? Eu acho que é muito ruim. Eu acho que desgastante para todo mundo. As partes, às vezes, elas não têm aquela noção de que o pleito que ela está levando até o Poder Judiciário não é justo, entendeu? Então ela acha que ela tem o direito ali, quando na verdade não tem. Então, realmente, essa falta de diálogo entre as partes acaba afogando o Judiciário em meio a essa enxurrada de processos. Para mudar esse quadro, o que nós estamos fazendo? Nós, do Movimento da Conciliação, nós estamos fazendo parceria com as faculdades de Direito, para que a gente possa já incutir
no profissional do direito, lá na faculdade mesmo, essa mentalidade da cultura da pacificação. Já sai de lá já sai lá pensando. com outro pensamento, Tá não de certo. litigar, entendeu? Senhores, infelizmente nosso tempo encerrou, Papo né? gostoso, Gostaria de hein? ficar à tarde aqui conversando sobre isso, que é uma área que me interessa muito, direito, né? Acho que ainda mais do consumidor, né, Que isso, você sabe, maravilha. Gostaria de agradecer aqui, né, as presenças do juiz, Dr. Paulo César das Neves, juiz coordenador do Movimento de Conciliação. Quiser fazer alguma ponderaçãozinha? Eu só quero fazer um comentário breve aqui no finalzinho, Sim. que no próximo mês, em outubro, nós vamos fazer o primeiro mutirão de mediação digital. E coisa nós já boa. conseguimos vários parceiros, bancos, Bradesco, Itaú, prestadoras de serviços, né, que vão participar desse mutirão. Aquele cidadão que tiver um problema, um litígio com uma prestadora de serviço, ele vai poder, através de um programa que vai estar à disposição, entrar com sua reclamação, vai ter uma audiência marcada e vai poder fazer um acordo através de um programa de informática. Online, né? vai Online. ser? Porque uma já fez no Centro de Convenções, né, uma vez. Foi Isso. feito lá. Mas aqui lá nós vamos fazer em novembro, que é a Semana Nacional da Conciliação. E se as pessoas vão, tá com Vão, qualquer isso aí é problema. presencial, né? Nós vamos fazer de 21 a 25 de novembro, vai ter a Semana Nacional da Conciliação. Agora esse vai ser um mutirão digital, esse é só online, E o só senhor através tem- do computador. Tem algum site, assim, que pode procurar? Nós vamos no site do Tribunal de Justiça tem as informações, qual o site que procura, né? Ok, a gente vai colocar aqui embaixo, né, para você ver aí no vídeo o site do Tribunal de Justiça. Isso. Muito obrigada, viu, doutor Eu Paulo? agradeço novamente aqui a oportunidade de poder participar desse programa e me coloco à disposição para voltar aqui outras vezes para a gente poder discutir de assuntos que interessam a nossa comunidade. Né, Exatamente, claro. Eu já vou aproveitar também e dizer que nós estamos honrados. Esse programa, a função desse programa é dar um respaldo ao cidadão comum. Aqui é uma casa legislativa e o pessoal, de uma maneira geral, vê como o Poder Legislativo é o mais próximo, porque o Executivo tem a sua função e o Judiciário tem uma outra função. E o cidadão vota do deputado, do vereador, e ele vem cobrar desse cidadão. E nós conseguimos aqui trazer o PROCON para cá, e a Comissão de Direito do Consumidor tem essa repórter maravilhosa que tem dado suporte total a todas as demandas da nossa comissão e principalmente a esta casa. Quero agradecer mais uma vez o carinho que tem tido conosco da Comissão de Direito do Consumidor. E aqui, Luciano, nós temos que agradecer ao doutor Paulo e ao doutor Vitor, porque nós estaremos sempre utilizando do conhecimento deles, porque o programa é para isso, para dar informação. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradecer também, né, o doutor Vitor aqui, Vitor Naves, advogado constitucionalista novo, mas já está bem atuante, né, Vitor? É um prazer estar aqui e de levar essas informações até o cidadão para que ele tenha noção de que é possível resolver esses conflitos de uma forma muito mais rápida, muito mais tranquila, muito mais barata, né, e sempre respaldando ali as suas necessidades de acordo com suas necessidades. Então, E sem rancor e sem mágoa sem no final. rancor, sem mágoa, sem dor, da melhor forma possível. Tomara. Gente, muito obrigada. Obrigada a você também que está em casa e que nos acompanhou. Continue com a gente pelo nosso site. Até mais.